Você está escutando o podcast Coffee and Resistance Literature, Promoting Cultural Exchange Through Literature, realizado pelo CRENAC com o apoio da Embaixada Americana em comemoração aos 200 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Coffee and Resistance Literature, Promoting Cultural Exchange Through Literature, que em português seria Café e Literatura de Resistência, promovendo o intercâmbio cultural através da literatura. Eu me chamo Evelyn Maia Tupinambá e sou aluna de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Linguagens e Saberes na Amazônia, o PPLSA, da Universidade Federal do Pará, UFPA Campus de Bragança. Eu estou aqui hoje com minha colega Paula. Olá, eu sou a Paula Barros, também sou aluna do PPLSA da UFPA do campus de Soure, no Marajó. Neste primeiro episódio do podcast, vamos fazer um bate-papo sobre literatura de resistência, dando uma introdução às discussões que nós veremos nos próximos episódios. Bom, ambas somos alunas orientandas da professora doutora Ana Lilian Carvalho, na linha de pesquisa Memórias e Narrativas de Resistência. E foi assim que nos conhecemos. E para você que deve estar pela primeira vez escutando sobre a teoria da narrativa de resistência, saiba que nós também já passamos por essa experiência de deslumbrar esse campo de estudos que é a resistência em narrativas literárias e audiovisuais. Bom, com literaturas de resistência, eu comecei a trabalhar no mestrado. Em 2018, eu comecei a pesquisar o ensino de literatura indígena em sala de aula como forma de resistência a partir do trabalho do autor Daniel Munduruku. Mas o foco não era estudar a resistência na narrativa na obra, entendeu? Então eu comecei a trabalhar com resistência no CRENAC. E para quem não conhece o CRENAC, é um projeto de iniciação científica que trabalha com configurações de resistência em narrativas anglófonas contemporâneas, coordenado pela professora Ana Lília, de quem já falamos anteriormente. E tu, Evelyn, já trabalhaste com teoria de resistência antes do mestrado? Bom, eu sempre trabalhei com diversidade de gênero, principalmente com foco nas transidentidades, como forma de resistência a esse sistema cis-heteronormativo que não admite a existência de identidade de gênero para além dessa binaridade homem e mulher. Mas nas minhas pesquisas, eu não trabalhava com teorias de resistência. Não era esse o foco dos meus estudos. Quando eu conheci o PPLSA, eu escolhi essa linha de pesquisa de narrativas de resistência porque eu vi que era a linha de pesquisa que mais se relacionava com os meus trabalhos de pesquisa. Então, eu comecei a estudar literatura de resistência no mestrado e no CRENAC. Por que você escolheu trabalhar com a literatura de resistência, Paula? Bom, eu escolhi trabalhar com narrativas de resistência porque eu queria trabalhar com literatura indígena. A literatura indígena é uma literatura de resistência, e é uma resistência com X, de resistir para existir, como diz a doutora Larissa Fontinelli na tese de doutorado dela em 2022. E aí, é preciso ver a resistência no campo da literatura, da teoria literária. E é exatamente essa a nossa proposta com esse podcast. Analisar as obras literárias a partir do viés da resistência. E aí, eu acredito que o trabalho do autor Alfredo Bossi é um bom ponto de partida para a gente discutir que resistência é essa. Essa resistência que estava mais ligada ao sentido de ética, que é quando um sujeito se opõe a uma força externa, pela força da sua vontade e movido pelos seus próprios valores. O autor explica ainda que resistência se apresenta na narrativa literária como tema ou como processo imanente da escrita. A resistência como tema aparece na literatura como uma herança do que ele chama de cultura de resistência política, iniciado ali no pós-guerra, onde, por meio da narrativa literária, os escritores davam visibilidade a situações de desigualdade social dentro de sistemas de opressão, seja por meio de poemas, prosas ou narrativas ficcionais, documentais ou testemunhais. Então, a resistência era o tema dessas escritas. Já a resistência como processo imanente da escrita seria quando a obra é produzida para demonstrar uma realidade de resistência, denunciando uma relação de opressão através da narrativa. E essas duas formas de abordar as resistências narrativas não se excluem, segundo o autor.
Essas contribuições de Alfredo Bossi são fundamentais para os estudos da narrativa de resistência na literatura, principalmente no Brasil. Verdade, Evelyn, isso no âmbito nacional. E podemos falar também no âmbito internacional. Nós podemos citar a Barbara Harlow, que define a literatura de resistência como uma arena de guerra, pois as literaturas de resistência estão em contextos de guerra, de opressão, de colonização, de subalternização, e a escrita de literaturas nesse contexto se torna uma forma de resistir à opressão, à colonização, à guerra. Como viver em um estado de exceção criticado por Giorgio Agamben, que é o uso que o soberano faz do direito para suspender os direitos dos indivíduos. E para o autor, o problema é que não é uma medida provisória do governo, mas sim um paradigma, uma técnica do governo, o que legitima atrocidades e desumanidades contra indivíduos que foram socialmente marginalizados. A exemplo disso, nós temos a Alemanha nazista de Hitler. Exatamente. E, inclusive, é desse cenário de estado de exceção que surgem obras muito importantes para os estudos da literatura de resistência, que tem resgatado testemunhos e narrativas de pessoas que sofreram nos campos de concentração. E também podemos mencionar realidades não tão distantes desse estado de exceção, como, por exemplo, os regimes ditatoriais, que inclusive foi uma realidade no Brasil entre os anos de 1964 e 1985, e não só no Brasil, pois acontece também em outros países da América Latina e do mundo. E não podemos deixar de mencionar também os processos de colonização de países do continente africano e americano, onde escravizaram povos negros e indígenas e se deu origem a uma grande desigualdade social. Que repercute até os dias de hoje, né? E como é para ti, Evelyn, trabalhar com literatura de resistência enquanto uma mulher indígena? Porque tu és alguém que já vive a resistência no dia a dia. Com certeza. Bom, estar aqui, existindo nesse território, colonizado por europeus, já é uma resistência. E para mulheres como eu, indígenas e trans, estar em uma pós-graduação é uma realidade recente, destes corpos acessarem e ocuparem esse lugar de produção científica. Então, nós temos hoje a oportunidade de trazer uma perspectiva decolonial e contracolonial para os estudos da literatura de resistência, contando o nosso lado da história através das nossas vozes, que ecoam as vozes das nossas ancestrais que resistiram antes de nós, instigando toda essa sociedade a olhar para a história dessas pessoas com um olhar humanizado. E esse olhar é um olhar com uma perspectiva ética, como argumenta o Alfredo Bossi. E isso acontece quando esses sujeitos oprimidos se afastam para um ângulo de confronto da sua realidade e as suas vozes são ouvidas. Que é exatamente esse movimento dessas pessoas trans e indígenas que historicamente foram marginalizadas e excluídas de espaços como a universidade, ocuparem esses espaços e dizerem: nós existimos, nós estamos aqui e agora a gente vai falar o que tem acontecido com a gente. Eu acho que uma pergunta que poderia finalizar muito bem o nosso episódio de hoje seria: o que uma obra precisa ter para ser uma narrativa de resistência? Como você responderia essa pergunta, Paula? Para ser uma narrativa de resistência, a obra precisa apresentar alguns aspectos, como estar situada em contexto de opressão ou injustiça, ter um protagonismo de vozes marginalizadas, ter elementos de conflitos e de transformação, crítica ao poder, ter um fortalecimento identitários, ter esperança e resiliência, e etc. De acordo com o meu estudo, são esses elementos que eu identifico nas narrativas de resistência. E eu concordo contigo. Inclusive, esses são elementos muito presentes não só nas produções literárias que retratam o pós-guerra, o nazismo, a ditadura ou a colonização enquanto episódios reais da história da humanidade, mas que são elementos também presentes em obras ficcionais de distopia e de realismo fantástico, por exemplo, e em formatos de audiovisual também, sendo filmes, séries, documentários, animações e afins. E ainda que ficção distópica, ou por mais fantástica que seja, essa obra sempre vai estar associada a um determinado contexto social e histórico. E os seus atores, roteiristas, diretores e produtores, com certeza, se utilizam desses elementos, destes contextos, para produzir as suas obras. É por conta disso que a gente consegue fazer essa relação da obra com uma determinada realidade de resistência. Exatamente. E dessa forma, a gente consegue perceber que a arte proporciona
questiona a produção da narrativa de resistência e muitos autores têm apontado esse caráter da arte de possibilitar o resgate e a transmissão de memórias, testemunhos e experiências que foram subalternizadas e visibilizá-las como o foco principal de uma narrativa. E a resistência não se restringe somente à literatura, mas podemos encontrá-la na música, no cinema, pinturas, esculturas e outros elementos que também compõem a arte e trazem narrativas de resistência. O podcast que nós estamos produzindo, inclusive, tem essa relevância de discutir resistência no Brasil e na Amazônia, onde vários povos foram oprimidos e silenciados e suas narrativas apagadas por conta de um projeto colonial. E é nesse sentido que neste podcast nós traremos obras de literatura anglófona para serem analisadas pelo viés da literatura de resistência e apontar possíveis relações com outras obras de autoria brasileira, mostrando que esses processos se deram a um nível global e que visibilizar essas narrativas e discuti-las é importante também para denunciar e combater essas violências, o que está ligado a uma educação para a ética. E assim nós encerramos o nosso primeiro episódio, agradecendo a você que nos escutou até aqui. Agradecemos também à Embaixada Americana por apoiar este projeto em comemoração aos 200 anos de relações diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos. Não deixem de acompanhar os próximos episódios do nosso podcast e, se você gostou, compartilhe com seus amigos e colegas que também têm interesse por literatura de resistência.